Oi, gente, eu sou a professora Isabela Vecchio e hoje nós vamos falar de projeções cartográficas, que é um tópico da nossa matéria de cartografia. Esse tópico é muito importante tanto para o Enem quanto para a UERJ, então fica comigo até o final para a gente poder aprender um pouquinho sobre essa matéria. Vamos lá! Então, galera, a gente agora vai ver como que as projeções cartográficas podem ser classificadas. A gente vai poder classificá-las de acordo com o tipo de projeção ou de acordo com a propriedade cartográfica. Então, quando a gente fala em tipo de projeção, como vocês estão vendo aqui, nós temos, né, a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal, tá certo? Então, vai ser a base que foi usada para elaborar essas projeções. Propriedades cartográficas vai ser o que vai ser mantido na representação do globo terrestre, porque nós temos uma esfera sendo representada num plano. Então, sim, a Terra é redonda e ao passá-la para um plano, vai ter alguma alteração, né, no tamanho ou na forma. As propriedades cartográficas, elas vão basicamente representar, vai ser o que vai ser mantido naquela projeção. Então, aqui, ó, projeção conforme, ela vai valorizar a forma. Então, a forma dos continentes vai ficar mantida, né? Os ângulos, tudo vai ser mantido. Em compensação, áreas vão ser, o tamanho das áreas vai ser bem alterado, superfícies que não são tão grandes podem aparecer grandes e por aí vai. A gente vai analisar algumas imagens. Projeção equivalente. A projeção equivalente vai manter a área dos continentes, né, dos lugares. Então, se um tal lugar é 5 vezes maior do que o outro lugar, na realidade, no nosso mapa ele vai ter 5 vezes, né, vai ser 5 vezes maior do que esse outro lugar, tá certo? Em compensação, a forma vai ficar um pouco alterada, pode ficar um pouco mais achatado, um pouco mais esticado, mas o objetivo é valorizar a área e não a forma dessa superfície. E a equidistante, ela basicamente vai valorizar, ela vai manter a proporção das distâncias, né? A distância entre os lugares. Em compensação, tanto forma quanto área vão ficar fora, né? Vão ficar distorcidas, tá certo? Então, cada uma delas, nenhuma delas está errada, nem mais correta do que a outra. Depende do que você quer representar. Se você quer valorizar a forma, você vai usar conforme. Se você quer valorizar a área, você vai utilizar a equivalente. Se você quer valorizar a distância, você vai usar uma projeção equidistante, tá certo? Bom, gente, aqui nós temos os nossos tipos de projeção e a forma, né, como elas foram obtidas, né? A plana a gente tem um plano, a cônica a gente tem um cone e a cilíndrica a gente tem um cilindro, tá? Então a gente vai conseguir observar qual é o tipo de projeção através do formato delas, né? Quando a gente projeta, né, o globo terrestre com uma projeção plana, a gente vai ter ele arredondadinho assim, vai ser um círculo. A projeção cônica eu digo que tem o formato de um leque, tá bom? E a projeção cilíndrica retangular. Só que pode acontecer dela estar assim meio que cortada, né? Imagina ao invés desse ao invés de estar redondinha, tivessem aqui cortado ela aqui num quadrado, a mesma coisa aqui, tá? Também dá para observar pela forma como os meridianos e os paralelos estão organizados, porque olha, na projeção plana aqui azimutal, aqui estão os meridianos, nesse sentido, e esses círculos aqui são os nossos paralelos. Ela é muito usada para projeção polar, porque ela consegue manter a área, né, no centro com bastante destaque. Então, ela é bem interessante para utilizar para representar os polos, aqui no caso a Antártida, né? Mas é bem utilizada para, por exemplo, também visualizar melhor o Polo Norte, né? Então a projeção plana é muito usada para representar os polos, tá? Fica essa dica. A projeção cônica, a mesma coisa que dá para também perceber, né? Mesmo que ela estivesse aqui, né? Cortadinha, digamos assim. Os meridianos aqui, né? Estão convergindo, nesse caso aqui, para o Polo Norte. E aqui, mais arredondado, estão os nossos paralelos, tá certo? Então, a forma como esses meridianos e esses paralelos nas duas projeções estão organizados, eles estão desenhados, a gente consegue observar como que vai ser numa projeção cônica e como que vai ser numa projeção plana, tá bom? Lembrando que aqui são os paralelos, tá bom? E aqui nós temos os nossos meridianos, tá? Nossas linhas imaginárias.
E a projeção cilíndrica, que é muito usada, né, que vai ter esse formato mais retangular, de uma maneira geral, eles formam ângulos de 90 graus, tá vendo? Os meridianos e os paralelos, tá? Tirando a projeção de Robinson, né, que os meridianos vão ser mais curvos, tá? De uma maneira geral, a projeção cilíndrica, né, eles vão se cruzar aqui, formando, né, esses ângulos de 90 graus, tá certo? Então, esses são os tipos de projeção de acordo com a forma que foi utilizada para desenhar, né, para projetar a esfera terrestre, plana, cônica ou cilíndrica. E aqui uma curiosidade, tá, gente? A projeção plana, ela foi usada para fazer o emblema da ONU, tá? Isso já foi questão do Enem. Questão super tranquila. Tinham lá os desenhos das projeções, aí tinha como exemplo o emblema da ONU, e a questão perguntava qual tinha sido a projeção usada, tá bom? Então fica essa dica, tá dando pra reconhecer as áreas aqui? Aqui tá o Polo Norte, tá vendo? África, Europa, América, aqui é a Oceania, tá vendo? E então essa projeção é uma projeção, né, como eu falei, plana, e esse tipo também é uma projeção equidistante, tá? Fica essa dica aí também, tá? Bom, e temos as nossas propriedades cartográficas, né? Como eu falei, são as formas, né, que nós vamos ter de padronizar o que naquela projeção vai ser mantido, se vai ser a forma, se vai ser o tamanho da área, né? Então, olha, isso aqui é uma projeção conforme. Se vocês olharem, inclusive, o tamanho da Groenlândia aqui, bem exagerada, e aqui da Antártida, tá vendo? Mas elas são bem desenhadas. É isso que a projeção conforme está preocupada em fazer, tá? O tamanho dessas áreas, né? Não interessa se estão exageradas. As áreas polares ficam bem exageradas, inclusive, tá? Na projeção equivalente, tá vendo? A de Peters que a gente tinha visto anteriormente, estava como exemplo de projeção cilíndrica, as áreas, elas vão ter a proporção, né, correta, assim, né? O tamanho delas vai ser mantido. Em compensação, a forma vai ficar meio distorcida. Dá pra perceber, tá vendo? Que a África e a América do Sul estão mais esticadas, né? A Groenlândia e a Antártida dessa vez estão bem achatadas, estão vendo? E assim, olha a diferença. Olha a Groenlândia numa projeção conforme e olha a Groenlândia numa projeção equivalente. Esse é o tamanho da Groenlândia em relação à América do Sul. Numa projeção conforme, ela fica maior do que a América do Sul, né? Mas não é que ela esteja errada aqui, é porque aqui eu vou valorizar a forma, tudo bem? Essa projeção é uma projeção cilíndrica chamada projeção cilíndrica de Mercator. E ela foi muito usada durante a época das grandes navegações, tá bom? A projeção de Peters, que é uma projeção equivalente, como a gente viu, ela já foi desenvolvida com o objetivo de destacar mesmo as áreas maiores, inclusive que são as áreas, né, principalmente do hemisfério sul, que são os países subdesenvolvidos. Então tem toda uma questão também socioeconômica, né, em destacar os países que, numa projeção, né, que foi usada durante muito tempo, fazia com que eles parecessem bem menores, né? Aqui nós temos a projeção equidistante, né, que foi até a que eu disse que o emblema da ONU, né, se baseou. Nesse caso aqui a gente tem uma projeção plana e equidistante. O resto todo vai ser distorcido, tanto tamanho quanto forma, mas o importante é que ela mantém a distância entre as áreas, tá? E a projeção afilática, ela não é nenhuma coisa nem outra, nenhuma das três, tá? Essa projeção que é a projeção de Robinson, que é uma projeção afilática, ela pegou uma projeção conforme, né? No caso, por exemplo, pega a projeção aqui de Mercator, e aí ela foi tentando corrigir os exageros, né? Das áreas. Então, olha, a Groenlândia, ela tá menor, mas ela, né, também não tá tão assim achatada. Então ela vai tentando dar uma suavizada, né, nos exageros de tamanho, sem perder muito a forma, mas ela não é nem conforme nem equivalente. Isso já foi questão da UERJ, tá? A questão queria um tipo de projeção entre das alternativas que fosse o mais próximo de manter forma e tamanho. Então, essa projeção, apesar de não ser totalmente nenhuma nem outra, ela está o mais próximo disso. Então, quando ela não é nem conforme, nem equivalente, nem equidistante, ela é uma mistura, a gente chama de projeção afilática, tá certo?
Aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia do que acontece com as áreas em cada uma dessas projeções segundo a propriedade cartográfica, né? Então aqui, olha, lembra que na projeção conforme as áreas polares são exageradas? Então aqui os círculos vão aparecer exagerados, né? Vão parecer maiores em relação à linha equatorial. Na projeção equivalente, né, que a gente também viu anteriormente, as áreas polares vão aparecer mais achatadas, que é o que está acontecendo com os círculos aqui, enquanto que na linha equatorial as áreas estavam mais esticadas, então, olha, os círculos estão mais esticados. Mesma coisa nas outras duas, né? Equidistante, como que ela valoriza? É a distância, forma e área, né, vão ser distorcidas. Então, tu não tem nenhum... Claro que quanto mais afastado, né, do centro, né, isso aqui é importante observar. Você percebe que quanto mais afastado do centro, maiores vão ser as distorções. Tá vendo como aqui os círculos estão bem bonitinhos e conforme vai se afastando, tá vendo? Eles vão ficando mais deformados. É uma observação importante nessa projeção, tá? Quanto mais afastado do centro, maior vai ser a deformação. E aqui no caso, né, a projeção afilática, né, a nossa projeção de Robinson, que a gente também viu anteriormente, é basicamente isso, tá vendo? As áreas polares, elas, né, estão tentando, assim, ele tentou suavizá-las, né? Então, é aquela projeção que se baseou numa projeção conforme, tentando suavizar os exageros de tamanho, mas termina que ela não é nem conforme nem equivalente, ela é afilática. Então, essas imagens, né, que a UERJ, inclusive, já utilizou em questão, né, também da prova, enfim, né, em questão de cartografia, é basicamente para vocês, através dos círculos, perceberem o que acontece, né, com as áreas do planeta dentro de cada uma daquelas projeções, tá certo? Nessa questão da UERJ, nós temos o seguinte: é impossível representar sem distorções uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atributos espaciais frequentemente alterados nos mapeamentos conforme a projeção cartográfica utilizada, que foi o que a gente acabou de ver. Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos meridianos como a que ocorre na projeção cartográfica denominada. Então, lembra que a gente viu que na projeção, né, cilíndrica tem uma que basicamente vai valorizar as áreas e não as formas. Então, se a gente olhar as áreas polares, olha como elas estão achatadas e aqui, né, próxima da área equatorial, a gente tem os círculos esticados. Então, a gente viu que a projeção que faz isso é a projeção equivalente. E entre as nossas alternativas, a projeção de Peters é desse tipo, tá certo? Então, imagem que a gente analisou anteriormente, durante a nossa aula, e que também já foi aí figurinha da prova da UERJ, tá bom? Bom, gente, nessa questão da UERJ, a gente tem o seguinte. Compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações. Com base na comparação entre essas duas imagens, conclui-se que o território das Américas que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator a projeção de Mercator é aquela projeção conforme. Lembra que a gente viu que a Groenlândia fica bem exagerada naquela projeção? Então, já fica a dica, né, de qual é a nossa alternativa aqui. Mas se a gente, né, fosse analisar também, né, essas duas imagens, sem saber, né, dessa questão da Groenlândia, né? Percebam que nessa cabeça humana, o que está muito ampliado, né? Aqui a testa e essa parte aqui, né, do queixo, do pescoço. Então, sugere que são as áreas polares, né? E aí a Groenlândia, né, como é um território que está, né, na região polar, né, vai ser a resposta da nossa questão, tá certo? Bom, galera, espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima.